Meu objetivo com essa palestra é talvez dar uma visão geral do que são design patterns e incentivar quem não conhece isso a fundo ainda, talvez pesquisar ou buscar se informar melhor sobre isso. Existem muitos padrões de projeto e nem todos estão nessa apresentação. Eu selecionei alguns para falar um pouco. Então, não é uma referência completa. Bom, o que são design patterns, né? E por que a gente deveria aprendê-los? A primeira coisa que a gente tem que notar é que é uma receita para escrever software mais manuteníveis, né? Manutenível em que sentido? Resistir ao teste do tempo. Porque é muito fácil você fazer um software em um mês, entregar ele e nunca mais mexer nele. Isso não é um caso do dia a dia, né? Quem trabalha com software sabe que a gente desenvolve software e depois passa anos dando manutenção nele. E é isso que torna o processo caro. É isso que torna design patterns importante também, para a gente poder deixar esse software mais manutenível e fazer ele resistir ao teste do tempo. O teste do tempo de features, implementação de features, correção de bugs, esse tipo de coisa é o que custa caro para a gente em software, né? Uma outra coisa legal de notar é que os padrões de projeto em software, eles não foram criados, eles emergiram. Então, as pessoas solucionaram tantas vezes o mesmo problema da mesma forma, que elas falaram, pô, tem um padrão de solução de problema aqui, vamos documentar isso. Então, os padrões de projeto também, eles são uma maneira comprovada de solucionar um problema comum no desenvolvimento de software. Então, esses problemas que são recorrentes do desenvolvimento de software, os padrões são usados comprovadamente para solucionar esse tipo de problema, né? E, além disso, é uma ferramenta de comunicação entre desenvolvedores. O que eu quero dizer com isso é que você faz uma implementação, é muito mais fácil você virar para um desenvolvedor e falar, olha, esse framework que eu estou usando aqui, ele tem o padrão MVC. Olha, essa classe que eu implementei é uma classe Singleton. Então, o design pattern também serve para você comunicar com o seu time e resumir uma ideia de um projeto, uma ideia arquitetural, uma ideia de uma implementação que você fez, de uma maneira simples. Né? Por que aprender e usar design patterns? Né? Manter uma equipe mentalmente saudável e desenvolvedores frustrados tendem a abandonar o barco. Então, você imagina o caso que você pega um software, não usa padrão nenhum, desenvolve, ele cria um arquivo lá, um .py, meu software.py, põe tudo que você precisa lá dentro e entrega para um cara da manutenção. Em 6 meses, você não vai conseguir mais um desenvolvedor para fazer isso para você. Ninguém vai querer mexer naquele software mais. E desenvolvedor frustrado é um bicho estranho, assim. Ele não vai tentar resolver o problema, não. Ele vai embora da empresa, ele vai abandonar o projeto, vai se sentir frustrado, né? Velocidade de desenvolvimento. Por ter um padrão e esse padrão resumir uma ideia, resumir uma implementação, ele dá velocidade de desenvolvimento para você. Você não precisa pensar em como arquiteturar aquela solução, como planejar aquilo. Isso já está pronto para uma galera, como eu disse, que uma galera que já usou aquilo muitas vezes, solucionou o mesmo problema várias vezes, então um padrão emergiu daquilo. Falou, pô, a gente achou um padrão aqui. Então, ele ajuda também na velocidade do desenvolvimento, né? E uma coisa muito legal também é essa consistência e previsão de problemas futuros. Porque, obviamente, um cara que solucionou um problema várias vezes, ele consegue ter uma visão mais ampla do que quando a gente está parado na frente de um problema para solucioná-lo e a gente não consegue ter essa visão de longo prazo se a gente não passou por aquilo antes. Então, você aproveita da experiência de outros desenvolvedores que já solucionaram aquilo para você diminuir o seu risco de problemas futuros, né? Para tentar exemplificar o que é um design patterns, eu vou começar falando sobre o que não são design patterns, né? O que são antiprojetos, o que não representam design pattern, né? Então, a gente, por exemplo, tem o The Big Ball of Mud, que é basicamente isso. Cria um arquivo .py lá, meu software.py, põe tudo lá dentro, entrega para o cara e fala, pô, isso aí é o meu software. É maravilha. O que acontece é que, obviamente, a manutenção daquilo ali vai ser surreal, né? Ao longo de 6 meses, você corrigindo bugs e implementando features naquele arquivo .py, uma hora a coisa vai desandar. Você não vai conseguir dar manutenção mais, você não vai conseguir prever problemas. Por mais que você escreva testes, vai ficar difícil de você manter aquele software, né?
E todos esses, é importante dizer que todos esses anti-patterns, se eu estou falando alguma coisa aqui que você fala, pô, isso está acontecendo comigo na minha empresa agora, tem solução, beleza? A gente não está, isso aqui não é insolúvel. A gente tem como sair de uma situação ruim e caminhar para uma situação melhor em todos esses casos aqui. No caso da Big Ball of Mud, seria legal você começar a separar, né, a modularizar o seu software, separar em camadas, separar em responsabilidades, e fazer isso passo a passo, refatorando cada pedacinho do seu sistema, começando a extrair coisas dessa bola de lama e organizar isso. Então, vai exigir paciência e dedicação do time, mas tem saída, né? A gente tem também os God Objects. Quem nunca viu um God Object? God Object é aquele objeto que faz tudo no sistema. Faz tudo. Ele cria log, ele acessa o banco, ele salva, ele faz regra de negócio, ele gera arquivo, ele exporta uma API, enfim. Aquele objeto tem inúmeras responsabilidades. Isso também é um antipadrão, né? Tem como solucionar ele? Tem. Você começar a extrair essas funcionalidades, separar por responsabilidade e começar a extrair essas funcionalidades desse objeto, criando objetos novos e organizando melhor o seu código, né? Flexibilidade desnecessária. O cliente às vezes chega para você e fala assim, olha, eu vou precisar de um relatório. E você, como um desenvolvedor Python muito bom, fala assim, putz, eu vou criar uma linguagem de relatório. Vou criar uma linguagem, putz, ela vai ser foda. E aí você fica ali 6 meses trabalhando numa coisa, cria essa sua maravilhosa linguagem para gerar relatório, e na real o cliente queria só uma média de qual o produto mais vendido dele, ou uma média da nota dos alunos, de uma sala, enfim, e você gerou toda essa linguagem, essa flexibilidade que ninguém vai usar, e o pior, dar manutenção nisso é caro. Algo extremamente, se você cria algo extremamente flexível, dificilmente ele vai atender bem a um propósito, né? E a gente tem o interface bloat também, ou o faz tudo mixin. Quem nunca viu lá um mixin ou uma classe que tem tudo? Ela faz tudo, ela gera log, isso é diferente do Gold Objects, porque uma interface prevê uma implementação, né? Uma interface, ela obriga o cara... Uma interface é um contrato de implementação, né? Então, se você tem uma interface que faz tudo, e o cara precisa, por exemplo, eu tenho uma interface, eu preciso respeitar ela para determinada ação, e essa interface tem tudo dentro dela, eu sou obrigado a implementar um monte de coisa que eu não vou usar para fazer o que eu quero usar funcionar. Isso é ruim também. Em todos esses casos, a saída é ter paciência e comprometimento dos desenvolvedores para começar a separar essas coisas, começar a colocar as coisas em seu devido lugar, separando responsabilidades, camadas, etc. Tomei um choque. Eu vou dar alguns exemplos de aplicações práticas de alguns padrões. Como eu disse, são muitos padrões já documentados. No final desse slide tem uma referência de livros e da onde eu tirei esses padrões. Então, se vocês quiserem, depois vocês podem procurar isso. Eu selecionei 5, basicamente, para falar aqui. Então, a gente tem o facade ou facade. Muitas vezes a gente tem uma interface, a gente precisa comunicar com algum objeto externo ou uma lib externa que não foi a gente que implementou. E essa lib tem uma interface complexa. Ela não é fácil de mexer ou ela não é pythônica o suficiente. Tem uma lib de Python, por exemplo, para mexer com rede, que tem esse problema. O cara bota lá, por exemplo, um ponto length no final do objeto. E a gente, Python tem lá a função built-in len. E você não consegue usar ela, você tem que tentar pensar, como que esse cara implementou isso? Como que esse cara implementou um append no objeto dele? E a gente pega o facade ou facade, a gente cria uma classe em volta, né, embrulhando aquela interface complexa, e a gente consegue expor uma API mais simples para o programador final. A gente consegue traduzir essa interface. Isso é bem aplicado. Existem algumas libs Python, por exemplo, que fazem esse tipo de trabalho de simplificar o processo de acesso. Por exemplo, a lib requests do Python. Quem já usou a lib requests aqui? A lib requests, ela é um wrapper, né? Ela é um embrulho em cima da URL lib,
que é muito mais complicada de mexer, de você fazer um post, de você fazer um get, de você fazer um download. Então, ele expõe uma interface mais simples. E o nosso código, com isso, fica mais simples de dar manutenção e mais simples de implementar features nele, né? A gente tem o padrão Factory e o Builder, que ambos são padrões de criação. No ciclo de vida de desenvolvimento de software, muitas vezes a gente precisa criar objetos. E muitas vezes esses objetos são extremamente complexos. Por exemplo, se você estiver mexendo com alguma aplicação SOAP, que usa WSDL, e você tem que respeitar aqueles campos, a obrigatoriedade de alguns campos, o tipo daqueles campos, e criar esses objetos manualmente é um trabalho complicado, árduo, para dizer o mínimo. E o Factory e o Builder vêm para resolver isso. O Factory é exclusivamente para a criação de um objeto que seja difícil de você criar ele na mão. Você precisa colocar um embrulho ali em volta para criar esse objeto de maneira mais simples. Ou porque ele tem complexidade na inicialização dele, você tem que passar um monte de parâmetro que você não quer que o desenvolvedor pense sobre. Ou porque realmente criar aquele objeto muitas vezes é custoso, não em questão de memória, é custoso em questão de programação mesmo. Você tem que fazer um trabalho muito grande para conseguir inicializar um objeto, né? O Builder já é um padrão para quando você precisa orquestrar a criação de uma coisa. Um ótimo exemplo do Builder é uma pizza, por exemplo. Você não faz a pizza botando o queijo, o molho em cima, o orégano por baixo. Existe uma ordem específica para você criar uma pizza para que ela seja feita da maneira correta. Então, o Builder serve para isso. Um exemplo legal na área de Python, que usa tanto o Factory quanto o Builder, é o Suds. O Suds não é um software que foi atualizado muito recentemente, né? O desenvolvimento parou em maio de 2012, talvez, mas ele ainda é um bom exemplo de Factory Builder. O Suds ele lê uma WSDL e ele consegue expor para você uma interface simples para você criar objetos daquela WSDL. Com uma linha, você cria um objeto complexo lá dentro. E ele consegue também orquestrar a criação de vários objetos de modo a construir um XML razoável para você conseguir comunicar com o seu servidor. Então, o Suds é um ótimo exemplo de aplicação do Factory e do Builder, apesar de não ser um exemplo recente. Se alguém encontrar um exemplo mais recente e quiser colaborar com essa palestra aqui, eu fico grato, talvez aí depois nos corredores ou no final da palestra, um exemplo disso aqui. Oi? O ORM do Django. O ORM do Django também facilita a criação de objetos complexos. Legal. Obrigado. Decorator. O Decorator, para a gente, parece ser muito simples, porque o Python tem Decorator, né? O build-in do Python já tem Decorators lá. E o legal é que ele adiciona funcionalidades de maneira dinâmica nos objetos, né? E a gente vê isso muito na prática. Quem aqui já usou Flask? Flask, legal, legal. Quando a gente cria uma rota no Flask lá, um app.root, a gente está fazendo exatamente, aplicando, é óbvio que lá tem uma arrobinha, né? A gente sabe que é um decorator do Python, mas aquilo é uma implementação real do padrão decorator também. Você está pegando uma função que já existe e que inicialmente ela não foi projetada para tratar com requisições web, e você coloca aquele decorator e dinamicamente aquela função passa a ser uma rota do Flask, ou uma rota do Bottle, por exemplo. Então, decorators são usados para esse tipo de coisa. Ou se eu preciso, por exemplo, que eu já tenho um sistema desenvolvido e alguém chega para mim e fala, olha, agora eu preciso que você gere log a cada criação, a cada ação. Cada vez que o usuário der um hit numa view do meu sistema, numa página do meu sistema, eu quero fazer um contador, por exemplo. Você pode usar o decorator para isso, para adicionar a capacidade dinâmica de contar a uma função já existente no sistema, sem ter que modificar a função em si. Então, essa é a ideia por trás do decorator, né? Um exemplo, eu já dei aqui um exemplo, mas para reforçar, Flask, Bottle, quando a gente coloca lá um root em cima dele, ou mesmo Django, quando a gente fala lá que login required em cima de uma view também, a gente está adicionando numa função já pronta essa capacidade dinâmica, por exemplo, de necessariamente solicitar que o usuário esteja logado, ou redirecionar o cara para uma página 404. Né? O MVC
tecnicamente falando, na real, ele não é um design pattern, na realidade ele está mais para um padrão arquitetural, mas eu não podia deixar ele de fora por mera questão de semântica, porque é um padrão muito importante, é um padrão que a gente vê recorrentemente na nossa vida de desenvolvedor. Se você trabalha ou já trabalhou, vai passar por web, você com certeza vai ver um padrão MVC ou MVT. Ele é uma aplicação direta desse conceito de separação de responsabilidades, né? E por que isso é legal? Porque você consegue mexer nas camadas do software, mexer na camada de apresentação, por exemplo, sem ter que mexer na camada de lógica de negócio, ou na camada que liga a lógica de negócio à apresentação. Então, isso é muito legal para você ter... Beleza. Isso é muito legal para você conseguir ter manutenção nessas 3 camadas de maneira separada. Ou, às vezes, você não tem, você quer adiar decisões também. Isso é uma ótima ideia para você. Você precisa adiar. Eu não sei em qual banco eu vou conectar. Então, você pode criar um software em MVC, a sua camada de modelo, ela vai ficar para se conectar com qualquer coisa e você pode atuar nela depois sem ter que reescrever sua camada de apresentação ou a sua ligação entre o model e a view, né? Exemplos de Python que usa MVC, praticamente todo framework usa MVC, com exceção... O Bottle, na verdade, vai deixar você organizar o seu código do jeito que você quiser. Agora, o Django é uma aplicação direta do MVC. Alguns frameworks também, Java, PHP, o Rails é um ótimo exemplo também de quem usa um padrão, software que usa um padrão MVC. Singleton. Em alguns momentos, durante o ciclo de desenvolvimento de software, você pode se deparar com um problema em que você precisa que um único objeto exista no sistema. Isso pode, essa necessidade ela pode surgir de várias formas. Por exemplo, você precisa sequenciar, você precisa controlar as chamadas a um web service. Você precisa mandar para esse web service, por exemplo, qual que é a sequência da mensagem. Eu quero mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3. Só que você tem espalhado no seu código vários lugares que estão comunicando com esse web service. Então, você pode criar um objeto singleton, que a ideia do objeto singleton é que exista apenas uma instância daquele objeto no sistema todo. Então, todo mundo vai conversar com aquele único objeto. Você não consegue instanciar mais de um objeto. Quando você tenta instanciar, se o padrão singleton estiver implementado, se você tentar instanciar mais de um objeto, na verdade, ele vai te dar a referência para o mesmo objeto. Ele não vai deixar você instanciar mais de um objeto. E você pode usar isso para log, você pode usar isso se você precisar sequenciar ou saber, por exemplo, que objetos estão escutando alguma coisa, um padrão observer, alguma coisa assim, você precisar... Um exemplo prático disso, por exemplo, é essa história de sequenciamento de mensagens. Eu preciso mandar uma mensagem para um servidor e eu preciso saber qual que é o número daquela mensagem, porque o servidor usa isso para controlar a resposta dele. Então, eu posso criar um objeto singleton independente da onde no meu sistema estiver enviando a mensagem, eu sei qual que é a sequência correta dela. Eu sei como eu tenho que assinar o cabeçalho da requisição, por exemplo. Beleza. De tudo que eu falei, frisando que eu escolhi 5 padrões para falar. Não teve uma ordem de escolha específica e existem muitos padrões. E se a gente for seguir a teoria, vão surgir muitos padrões ainda, porque a gente está agora começando a solucionar outros tipos de problema, a gente tem outros desafios no desenvolvimento de software agora, e é bem possível que ao longo dos anos outros padrões de desenvolvimento emerjam da nossa estrutura de desenvolvimento. A gente crie outros padrões. Né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?